Nos últimos anos, poucas transformações mudaram tanto o mercado de trabalho quanto o avanço na inteligência artificial. Ferramentas capazes de escrever textos, criar imagens, programar, analisar dados e automatizar tarefas passaram a fazer parte da rotina de profissionais de praticamente todas as áreas. Ao mesmo tempo, empresas passaram a rever processos, redefinir funções e buscar novas competências para acompanhar esse cenário. Essa mudança pode ser medida em números. O Future of Jobs Report 2025 do Fórum Econômico Mundial estima que 170 milhões de novos empregos serão criados até 2030, enquanto cerca de 92 milhões de funções deixarão de existir ou serão profundamente transformadas. O resultado é um saldo positivo de empregos, mas acompanhado de uma necessidade inédita de adaptação profissional. O estudo aponta ainda que 39% das competências exigidas pelo mercado deverão mudar até 2030. Entre as habilidades que mais ganham importância estão inteligência artificial, análise de dados, pensamento analítico, criatividade, liderança, resiliência e aprendizagem contínua. Outro levantamento realizado pelo LinkedIn mostra que 70% das habilidades utilizadas nas profissões atuais deverão mudar até 2030, impulsionadas principalmente pela inteligência artificial e pela rápida evolução tecnológica. Diante desse cenário, algumas perguntas surgem naturalmente. Quais profissões devem crescer nos próximos anos? O que as empresas realmente procuram quando contratam? Como a inteligência artificial está mudando o papel das lideranças? E talvez a principal delas: como continuar relevante em um mercado que muda cada vez mais rápido? É sobre isso que vamos conversar hoje no nosso episódio do Elos Entre Nós. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elos Entre Nós. Eu sou Vivian Awad, da área de comunicação da Elos, e hoje vamos conversar sobre um tema que interessa profissionais de todas as idades e áreas de atuação: as profissões e as competências do futuro. Como a inteligência artificial está mudando o trabalho? Quais habilidades continuam indispensáveis? Como as lideranças precisam evoluir? E como cada um de nós pode se preparar para um mercado em constante transformação? E isso tudo tem a ver com planejamento, adaptações ao longo do trajeto, longevidade, finanças e, por que não, educação previdenciária, até para fazer uma conexão aqui com o nosso negócio, né? E antes até de eu apresentar os nossos convidados, lembrando que essa é uma edição especial do nosso podcast, né? Hoje estamos na semana de aniversário da Fundação Elos, 53 anos, passando por muitas mudanças. Então, por que não falar de mudanças no mercado de trabalho de uma forma mais ampla, né? E hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui com a gente. Luiz Alberto Ferla, fundador e CEO da DOT Digital Group, uma das maiores referências brasileiras em educação corporativa, aprendizagem digital e desenvolvimento de pessoas. Nossa, seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer recebê-lo aqui. Ótimo, muito obrigado pelo convite, Vivian. E também com a Ana Letícia Padilha, nossa gerente de gente e gestão, que traz aí uma bagagem também gigante, né, sobre como é que é na prática gerir pessoas nesse cenário em transformação. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, o prazer é meu. E aí vamos começar o nosso primeiro bloco falando um pouco de uma forma mais ampla, né, Ferla? Eu queria que tu falasse um pouco para a gente dessa mudança, dessa nova evolução com a inteligência artificial, mas olhando de forma ampla para o mercado de trabalho. As pessoas entravam, escolhiam uma profissão, sabendo que ia ser essa profissão o resto da vida e sabendo mais ou menos o que elas iam fazer até lá o último dia antes da aposentadoria, né? Com a IA, a gente passa por mais uma evolução tecnológica, mas ela é só mais uma ou ela é uma mudança de paradigma, efetivamente, na sua visão? São as duas coisas, Vivian, mas sempre olhando pelo seguinte: se você olhar a história da humanidade, nós já passamos por várias transformações. Nós já passamos pela descoberta da eletricidade, foi uma grande revolução, pela revolução industrial, pelos computadores, pela internet e a inteligência artificial agora, entre outros, várias evoluções que tivemos na humanidade, né? Só que essa é uma evolução mais rápida e profunda.
rápida, porque com os meios de comunicação e a internet hoje em dia você consegue acessar bilhões de pessoas em tempo real, por um lado, e por outro porque a inteligência artificial ela consegue entrar na vida de qualquer pessoa. Ela não está seleta a um grupo X de profissionais, né, ou de trabalhadores. Então essa é uma revolução mais profunda que vai atingir muito mais trabalhadores e que vai ajudar muito com novas profissões, com novas oportunidades, né? Então, o mundo sempre esteve em transformação. Nós temos que nos adaptar, evoluir, estudar e capturar essas oportunidades por nosso trabalho e para as nossas empresas. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim, só que hoje acelerado pelas tecnologias digitais, né? E num ritmo muito mais acelerado, Exato. né, então a gente vê uma mudança atrás da outra, talvez isso que assuste um pouco, né. E aí, Ana, essa transformação chega rapidamente às empresas, né, com certeza. Como é que tu percebe, nas equipes e até nos candidatos, né, quando a gente abre uma vaga, como é que muda esse perfil? O que que a gente procura de diferente num ambiente desse? Bom, mais recentemente o que eu tenho observado é que as competências técnicas, elas não deixam de ser essenciais, né? Elas continuam sendo extremamente relevantes, mas as competências comportamentais têm ganhado um pouco mais de espaço. Então, quando as empresas abrem as vagas, elas estão bastante preocupadas em quais características comportamentais também são essenciais para esses profissionais, além da questão técnica, que é muito relevante e continua sendo, justamente por essa celeridade, né, que essas tecnologias vão trazendo e a gente precisa realmente se adaptar. Então, eu vejo a parte comportamental ganhando espaço, os candidatos, no geral, mais preparados, né, eles usam inclusive a IA para pesquisar a empresa, para se preparar, para fazer os testes que a gente eventualmente coloca nessas vagas. E as equipes, olhando até um pouco aqui o que eu vejo da Elos, com uma ansiedade muito grande em consumir e se desenvolver nessas novas tecnologias e inteligência artificial, porque eles percebem que isso está começando a ficar indispensável, independentemente da função e da atividade que se exerce. E esse sentimento de que eu posso ser substituído por uma IA, como é que você vê isso, Ferla? Realmente as pessoas vão ser substituídas? Não vão ser substituídos por IA, mas você vai ser substituído por quem usa IA. É um pouco diferente. Eu acho que tem uma tecnologia que ela é acessível para todas as pessoas e você tem que saber usar. Se você usar, você vai ter um diferencial, né? Se o outro não usar, ele vai perder isso. Então, eu acho que é um mundo com muitas oportunidades para quem saber usar essa tecnologia. E, como eu disse antes, ele serve para qualquer profissão. Então, você quer mais, você quer evoluir, você quer crescer no seu trabalho, na sua profissão, você quer ser um profissional indispensável, você quer ganhar mais, você quer mais oportunidades, você tem que sempre estudar. Nesse momento tem que se preparar e conhecer inteligência artificial e saber, para a sua profissão, o que ela agrega de valor, porque essa que é a frase no momento. Porque está todo mundo falando de inteligência artificial, é o hype do momento, é a inteligência artificial. Claro, é uma tecnologia que está transformando o mundo e vai transformar os empregos e a vida das pessoas. Mas depois de saber usar, primeiro você tem que saber como você usa. Segundo, como é que você usa para você e para o seu trabalho. Como é que a inteligência artificial vai agregar valor no seu trabalho e não só a inteligência artificial. Ok, o que ela transforma? O que ela melhora de processos? Como é que ela acelera o que eu faço? Como é que ela faz melhor, com mais qualidade, me ajuda a fazer isso? Então, a gente tem que, dentro de uma empresa, pensar como eu uso inteligência artificial para agregar valor no que eu faço. Aí vale, porque senão é mais uma tecnologia que você está usando e daqui a um pouco, se não agregar valor, agrega custo, porque ela custa tecnologia, ela custa token, ela custa segurança, ela custa treinamento, tudo isso envolve para você ter IA. Então ela tem que agregar um valor a mais, dando resultado para o seu negócio. Se ela faz isso, ótimo, é o que as empresas querem. Cada vez mais você quer pessoas que estejam habilitadas, tenham conhecimento aplicado ao seu negócio para que elas sejam mais produtivas e a sua empresa seja mais competitiva. É isso que todos nós buscamos, né? E na sua opinião, né, até nesse relacionamento que você tem com várias empresas, vários parceiros,
A gente ainda está num estágio inicial, olhando de forma mais ampla, né? Ainda está incipiente, a gente ainda está numa fase de teste ou a gente já está colhendo frutos? Nós estamos numa fase inicial. A inteligência artificial começou, a inteligência artificial generativa, em 2022, novembro de 2022, é muito recente. Então, muitas coisas estão acontecendo, praticamente toda semana acontecem novidades nesse setor, né? Então, é uma tecnologia nova, mas que está acelerando muito, muitas coisas estão acontecendo, mas já está acessível para muitas pessoas e para empresas. Mas é claro que isso vai acontecendo não de forma tão rápida assim. Primeiro porque os profissionais dentro das empresas precisam entregar, precisam fazer o que sempre fizeram. E depois precisam arrumar tempo para estudar, para se desenvolver nisso e ver o que usa disso dentro do seu trabalho. Então, tem uma curva ainda para isso. Tem estatísticas que dizem que hoje cerca de 70% das pessoas, de alguma forma, e das empresas já usaram inteligência artificial. Claro, tem várias plataformas aí acessíveis, mas esses mesmos estudos dizem que apenas 5% das empresas hoje conseguem gerar valor no seu negócio com o uso da inteligência artificial. Então nós temos um campo muito fértil e muito grande pela frente ainda para desenvolver e fazer com que as empresas usem essa tecnologia, agreguem valor e disso realmente façam transformação nos seus negócios. Um longo trajeto, né? Aproveitando aqui esse gancho, perguntar para a Ana, aqui na Elos a gente já trilhou aí esse início, né? Então, que é romper essa barreira, trazer as pessoas a estudarem, a ousarem, a testarem, né? E tu acha, Ana, que a gente já está num momento aqui na Elos de que a IA já mudou um pouco do nosso dia a dia de trabalho? É bem inicial, mas eu vejo que sim. Algumas rotinas, algumas análises, pequenas tarefas a gente já tem conseguido acelerar e automatizar com o uso da IA. Mas o grande desafio está em justamente, na minha visão, quanto mais tecnologia, mais a gente precisa do lado humano das pessoas para refletir sobre aquilo que está sendo gerado pela IA, né? Então, o pensamento crítico, que é uma das competências essenciais, inclusive está em primeiro lugar no relatório que a gente está discutindo aqui, extremamente relevante, né? Mas eu vejo que está muito incipiente ainda, Vivian. Então, pequenas tarefas, pequenos relatórios, ações muito operacionais, inclusive dentro do próprio RH, né? A gente consegue automatizar, a gente consegue delegar um pouquinho para a IA, e isso é muito bom porque sobra espaço para a gente ser um pouco mais estratégico, né? Então, eu vejo que muda muito essa forma de trabalho. A gente para de executar tanto o trabalho e começa a planejar, arquitetar um pouco mais o nosso trabalho, e tem muito ganho nisso, mas essas competências comportamentais eu vejo que elas são essenciais para que justamente a gente não se perca, né, entre aquilo que é gerado pela IA e eventualmente vai trazer algum risco para a nossa atuação, para a nossa tarefa, para a nossa atividade, né? Indo bem por essa área de competências, Ferla, hoje olhando para as competências técnicas e humanas, né, quando vocês vão contratar lá na DOT, né, quais são as principais competências que vocês valorizam hoje, que é um diferencial realmente? Como a Ana comentou, eu acho que tem as pessoas, quando você contrata para um desafio que você tem que olhar primeiro hard skills, as competências técnicas. A pessoa precisa conhecer aquilo para fazer o trabalho que ela precisa. Então, isso é um pré-requisito que você consegue avaliar mais facilmente. O segundo é quais são as soft skills, quais são os conhecimentos outros que você precisa dessa pessoa para relacionamento, comunicação, trabalho em equipe, tudo isso, né? Então, por um lado, nós temos competências técnicas, por exemplo, aprender, o cara tem que saber de tecnologia, de programação, de inteligência artificial. A segunda é como é que essa pessoa trabalha com outras, como é que ela se relaciona, como é que ela se comunica, como é que ela trabalha em equipe. E aí estão algumas habilidades e competências que são importantes nesse mundo de IA, que a IA não vai fazer por nós, que é, a Ana disse já a primeira, que é pensamento crítico. As pessoas têm que ter o pensamento crítico. A IA não sabe tudo. Ela sabe uma história de passado que ela te responde no presente. Então, você tem que ter o pensamento crítico para olhar e nem sempre ela acerta. Por vezes, dependendo da pergunta, depende do viés que você coloca,
ela erra também. Então você tem que ter pensamento crítico para olhar a resposta e melhorá-la. Nós, como seres humanos, e principalmente quanto mais você tem líderes, essas pessoas precisam ter pensamento crítico para olhar e fazer melhor. 1. 2, tem que ter criatividade. A IA não faz a criatividade. No trabalho humano você precisa fazer criatividade, você precisa fazer melhor, você precisa fazer diferente. Não é replicar o que foi feito no passado. Muitas vezes você precisa fazer alguma coisa melhor, diferente. Então essa é a segunda habilidade, criatividade. E o terceiro é a capacidade de relacionamento e comunicação. Máquinas, tecnologia não se relacionam. Tá? Então essa é uma habilidade importante. Nós trabalhamos com gente, com equipes. Então você se relacionar com as pessoas, se comunicar bem, sempre foi importante e vai ser mais importante ainda. Eu diria que essas 3 competências cada vez mais vão estar valorizadas. Pensamento crítico, criatividade e habilidade de comunicação. Perfeito. Indo pela segunda ali, a criatividade, né? A gente tem visto muito uma questão de comoditização, né? Muita coisa igual, né? Então, quando a gente vai para a IA, as coisas saem muito iguais porque ela pesquisa nos mesmos ambientes e se não tiver um direcionamento diferente, ela vai trazer o mesmo resultado, né? E quando a gente fala de diferenciação, é algo tão importante para as empresas, né? Então, como explorar essa questão da ousadia, do ousar, mesmo todo mundo estando fazendo de um jeito, eu vou fazer de um jeito diferente, né? Como é que a gente trabalha essa competência hoje, né, nos ambientes de trabalho? Essa pergunta é para os dois. Podemos começar pela Ana. Bom, aí eu acho que é uma competência organizacional que precisa ser desenvolvida para a gente preparar ambientes e lideranças que consigam favorecer esse tipo de autenticidade, né? Então, ter um ambiente seguro psicologicamente, e aí eu coloco como uma competência organizacional e que a gente busca desenvolver, inclusive aqui nas lideranças da Elos, né, como algo essencial para que as pessoas justamente tenham espaço para usar, para inovar, para errar, né? A autenticidade, ela passa também pela questão do erro, assim como a inovação. Então, eu acho que preparar o ambiente nesse sentido seria mais relevante do que a gente exigir isso das pessoas e ter um ambiente punitivo, um ambiente intolerante, né, ou lideranças que não estejam alinhadas e não aceitem o erro como parte do desenvolvimento desse processo de inovação e criação. Claro, é exatamente isso. É o ambiente de trabalho, a cultura da empresa que pode favorecer ou não um ambiente que foge à criatividade, à inovação, que são coisas muito importantes no dia de hoje, né? Então, agora mesmo, meses atrás, teve o SXSW, que é um dos maiores eventos sobre inovação, criatividade, cultura no mundo, e um dos convidados foi o famoso Steven Spielberg, cineasta famoso, né? E ele disse que ele acredita que é realmente isso, a criatividade e a inovação vai vir sempre muito do ser humano, porque as máquinas, a tecnologia, a IA sempre vão olhar o passado e vão replicar o passado. O ser humano só é quem olha para o passado e cria uma coisa totalmente diferente do que sempre foi feito, né? Então é isso que nós precisamos dar condição para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários ou para as pessoas, para ter liberdade de criar, pensar novo, pensar diferente e criar coisas que transformem o nosso trabalho, as nossas empresas e o que cada um faz, né? Ótimo, é isso mesmo. Eu queria trazer também um ponto importante, que é inclusive o core, né, da DOT, Ferla, que é a questão da aprendizagem contínua, né? Então, vocês trabalham, né, com isso, com educação corporativa, e eu queria entender se nesse ambiente de tanta transformação hoje, se há uma busca maior, como é que as empresas têm tratado a educação corporativa? Claro, o DOT Digital Group trabalha isso, com treinamento e desenvolvimento digital para grandes corporações. E esse é um grande mercado, quer dizer, lá há 30 anos atrás, quando eu pensei nesse mercado, era incipiente, ainda o uso da internet e tudo mais, mas ele vem crescendo muito e cada vez mais as pessoas têm acesso à tecnologia, aos ambientes digitais, cada vez mais as pessoas querem, por conta própria, cuidar do seu desenvolvimento, à distância, online, né? Então esse é um mercado que no mundo cresce em faixas, e no Brasil também, de 20% a 25% ao ano. É um mercado em crescimento e cada vez mais
Isso vai acontecer, porque são novas tecnologias, você precisa de novos aprendizagem, né? Você precisa sempre estar se transformando, reaprendendo, se readaptando, e existe muito conteúdo para isso, né? Muita coisa acontecendo, então você tem que estar esse lifelong learning, na verdade você tem que estar para a vida inteira. Muitas coisas acontecem. Para você estar atualizado ou competitivo no mercado, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, você tem que treinar novas habilidades, né? Então isso é uma questão que todas as pessoas, todos os profissionais sempre vão buscar cada vez mais. As empresas e esse mercado é um mercado sempre em crescimento. Esse é um dos mercados que sempre vai ter muitas oportunidades, né? Aqui na Elos, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, Ana, a gente tem aí um programa de capacitação já há algum tempo, né? E eu queria escutar um pouco da tua opinião, como é que é colocar na prática esse programa de capacitação e fazer com que os colaboradores não olhem só como mais um treinamento obrigatório, aquilo que eu tenho que fazer e tal, mas ver como uma vantagem, né, a empresa oferecer esse ambiente de aprendizado e fazer com que as pessoas depois decolem, né? Porque eu começo, planto uma sementinha aqui, mas eu vou em frente, não aceito só aquilo ali que é me dado, eu vou além, né? Como é que é trabalhar isso na cultura da Elos hoje? Legal, é um baita desafio, né? Porque a gente começa a estruturar esse programa de capacitação olhando para relatórios como o do futuro do trabalho, né? E vendo ali quais são as competências que estão mais aquecidas no mercado. A gente olha muito para contexto e eu acho que o contexto da organização ele é muito relevante para que as pessoas consigam ver sentido naquilo, né? Então, se a gente monta um programa que não tem muito propósito, que está muito focado só no hype, né? Então, assim, eu estou trazendo para as pessoas inteligência artificial, mas eu não estou disponibilizando tecnologia aqui dentro ainda, ou tem muitas barreiras para que as pessoas possam adotar essa tecnologia aqui, não vai fazer sentido e as coisas ficam descasadas, né? Eu vou oferecer treinamento, eu vou instigar nas pessoas a busca por esse conhecimento, que no dia a dia não vai ter nenhum benefício para o trabalho delas. Então, eu acho que o ponto principal da forma como a gente estrutura o programa de capacitação é olhar para o contexto da organização, está muito alinhado com o board, então a diretoria também ter clareza, né, de olha, vamos fomentar o uso da IA, né, e está lá a IA como uma competência que a gente quer desenvolver esse ano, mas ela está como uso ético e estratégico da IA, né, que eu acho que também são grandes desafios a gente conseguir usar a IA de forma ética e estratégica e a gente conseguir também disponibilizar essas tecnologias e instigar as pessoas a usarem no dia a dia delas. Porque quando elas começam a perceber o ganho, ver que aquilo acelerou o trabalho, aquilo, de certa forma, também fortalece a carreira delas individualmente, elas se sentem instigadas a buscar mais, a pedir mais. Então, a gente teve algumas iniciativas de capacitação em IA esse ano, algumas focadas para a liderança, outras para todo o time, e as pessoas pedem mais, eu queria mais, né? E eu acho que é justamente por esse incentivo, tanto da alta liderança quanto das lideranças, de fomentar o uso no dia a dia, né? Então, independente da competência, né? Aqui a gente está falando da IA, mas qualquer competência que a gente coloque numa matriz de programa de capacitação, se ela não tiver espaço para aplicação no dia a dia, eu acho que as pessoas perdem o engajamento e o interesse. É isso, tem que sempre estar olhando para isso, como é que você desenvolve as pessoas, se elas ficam melhores, né? Tecnicamente ou comportamentalmente. Então, se você encontra um desenvolvimento, valeu. O segundo sempre é olhar como instrumento de agregação de valor, né? Não é fazer curso por fazer curso. Essa época já passou, né? E tem milhares de cursos para você fazer em qualquer área, né? Então, não é fazer um curso, é que habilidades, que competências eu preciso desenvolver, ali eu tenho elas e eu vou evoluir como pessoa ou vou evoluir a tarefa que eu faço no meu trabalho, né? É sempre isso. A agregação de valor é o que todos nós queremos, sejam das pessoas ou sejam das empresas ou da sociedade. A agregação de valor é a palavra-chave. É a aplicabilidade, né? Perfeito. Bom, e aí pegando essa questão inclusive, né, como a DOT começou lá atrás, né, com um treinamento à distância, educação digital, hoje a gente evolui para um trabalho remoto também, né? Depois da pandemia, tudo isso se acelerou. E aí eu queria escutar um pouquinho a visão de vocês em relação a isso, ao trabalho remoto, híbrido, presencial. Como é que nesse ambiente existe o ideal para determinado mercado de trabalho? Sei que a DOT trabalha de forma remota,
né? Então, queria escutar um pouquinho a tua experiência e depois, Ana Letícia, também como é que a gente está aqui na Elos. Ok. O Dot Digital Group trabalha de forma remota, né? O Anywhere Office ou Home Office, que seja, né? Nós temos 550 colaboradores em 25 estados, em 10 países, trabalhando dessa forma, remoto. Mas por quê? Porque nós somos também uma empresa de tecnologia, facilita. Nós temos essa cultura para isso e temos, acho que, alguns ingredientes que são fundamentais para isso. Primeiro, você tem que ter tecnologia para saber, para conectar bem as pessoas, né, todo o tempo, a toda hora. 2, você tem que estabelecer metas. As pessoas têm que ter entregas bem claras para isso. E terceiro, você tem que ter uma boa gestão, líderes, gestores trabalhando as pessoas, né? Se você tem essas 3 coisas bem maduras na sua empresa, vai funcionar o trabalho remoto, né? Agora, o que você tem que sempre olhar é o seguinte: para o Dot Group funciona muito bem. E nós temos que trabalhar assim porque nós temos pessoas, nós não temos todos os profissionais aqui em Florianópolis, eles estão no Brasil inteiro e em outros países, né? Então, essa é uma necessidade. Mas segundo, você tem que olhar o resultado dessa entrega que acontece. E qualquer modelo pode ser bom. Tem empresas, pelo seu negócio, pela sua atividade ou pela sua cultura, preferem mais o presencial. Outras, como o DOT, à distância. Outras estão indo para um modelo híbrido. Então, não existe um modelo ideal, existe o melhor modelo para você trabalhar, tendo em vista a sua atividade, a sua cultura e a entrega que você quer, ou as pessoas onde você quer, para atrair esses talentos, né? Como em tudo, né? Nada é perfeito. Todo modelo tem coisas boas e nem tão boas. Depende das pessoas e da cultura da empresa. E tem algumas habilidades de liderança que vocês olham até na hora de captação de um novo profissional, que vai ser um gestor, por exemplo, que se adapta melhor a esse trabalho remoto? Eu acho que a principal e que não é nova habilidade é a habilidade de comunicação. Eu tenho visto ao longo da minha carreira, os 30 anos do Dot Group, em qualquer empresa eu realmente vejo que uma das habilidades essenciais é saber se comunicar bem. Isso é que muitas vezes acontece o sucesso de um projeto ou o fracasso de um projeto. É como é que as pessoas se relacionam e se comunicam adequadamente. Eu acho que essa é uma habilidade que sempre foi importante e cada vez mais ela continua, eu diria até mais importante, tendo em vista todos esses canais de comunicação, a dispersão das pessoas, a falta de foco e tudo mais. Ela continua muito atual, eu diria. É interessante que a gente está aqui falando de transformação, de IA, e a gente volta numa habilidade tão essencial, né, e que continua importante hoje, né, para qualquer profissional, para ter sucesso. E Ana, como é que a gente trabalha aqui na Elos, essa forma híbrida, né? Como é que tu viu essa adaptação ao longo do tempo, até dessas habilidades dos nossos profissionais para conseguir estar ora no remoto, ora no presencial? Perfeito, a gente está no modelo híbrido desde a pandemia, né, quando acabaram as restrições, a Elos acabou adotando esse modelo. Antes nós estávamos 100% presencial. E isso foi porque a gente viu que tem ganhos também, né? E além de ter diversos ganhos nesse modelo híbrido, os profissionais também pedem por flexibilidade. Então, virou até um critério de captação e retenção de profissionais a gente oferecer algum tipo de flexibilidade no modelo de trabalho. E o que eu percebo é que a gente teve que aprender a se comunicar, e a gente está aprendendo ainda, né? Cada vez melhor. Então, as equipes nem todos os dias de presencial se encontram, os dias de presencial não são fixos, né? Então, tem exigido muito das lideranças que a gente tenha rituais bem estabelecidos de gestão, e a gente começou a implementar isso mais recentemente, para que as equipes realmente se encontrem, consigam falar sobre o trabalho, né, consigam também respeitar as diversas jornadas que estão acontecendo na vida individual de cada um. E um outro ponto também que eu acho que é relevante de trazer é que não tem modelo único, como o Ferla falou, né? Tem aquilo que funciona para cada empresa, e atividades de criatividade, de colaboração ganham muito com o presencial, integração, né? Mas, por outro lado, o meu dia a dia pode ser perfeitamente feito da minha casa, onde eu estiver, né?
E um ponto de adaptação que eu acho que vale trazer aqui também é que a mudança de sede também foi estratégica, pensando nesse novo modelo, né? A gente estava numa estrutura departamentalizada e a gente percebeu que para esse modelo híbrido não funcionava, porque tinha dias que tinha uma pessoa de cada equipe nas salas, ninguém se via, ninguém se conversava, então foi bem estratégico a mudança para esse espaço de escritório compartilhado, porque a gente consegue se ver, se comunicar, as equipes conseguem justamente interagir, o que é um propósito desses dias que a gente está aqui presencial, né? Então foram várias adaptações de comunicação, de gestão e até de espaço físico, que foi muito estratégico na minha visão para comunicação e colaboração, para esse modelo funcionar cada vez melhor. E quando a gente olha para o nosso momento atual, né, quando a gente fala, bom, já falamos muito aqui de IA, né, falamos de competências humanas importantes como comunicação, um bom relacionamento. Além dessas duas, né, quando a gente olha para tudo que a IA já pode fazer, o que vai diferenciar um profissional no mercado? O que vai fazer com que ele consiga se colocar nessa nova conjuntura? Que outras características são essenciais olhando daqui para frente? Talvez até olhando mais lá para frente. Uhum. Acho que o primeiro de tudo, a pessoa tem que saber no que ela é boa ou se propor a ser boa em algo, né? Você tem que ter alguns diferenciais e dizer, pô, isso eu faço muito bem, isso eu entrego bem. Então, essas competências técnicas, você tem que ser bom em alguma coisa. Segundo, você tem que ter habilidades comportamentais, como a gente tem falado de comunicação, relacionamento, que são importantes para você, no mercado de trabalho, principalmente quando você é jovem, começar a se relacionar e aprender com os outros é importante, né? E a terceira, eu diria, que é o aprendizado, né? O desenvolvimento, você saber que você não sabe tudo, você nunca vai saber tudo e sempre vai ter muito mais coisas a aprender. É assim que você evolui nesse mercado, fazendo bem algo, se relacionando com as pessoas e cuidando sempre da tua evolução e adquirir mais conhecimento, porque as coisas mudam, se transformam e aparecem novas oportunidades. Ana, o que tu olhavas, vamos fazer aqui uma linha do tempo aqui, talvez há 3 anos, que vocês avaliavam de competências para captação aí de uma nova vaga e que hoje é completamente diferente? Eu acho que até 3 anos eu não sei, mas 5 anos atrás a gente olhava para algumas atividades, competências relacionadas a pacote Office, né? Essas ferramentas. E a gente vê que isso está totalmente integrado já, as pessoas aprendem isso na formação, né, de ensino superior e não está sendo mais necessário. E aí o que vem ganhando espaço são essas ferramentas mais relacionadas à IA e muito as competências comportamentais, né? Pegando um pouco da fala do Ferla, eu acrescentaria que adaptabilidade, flexibilidade, resiliência também são competências essenciais para conseguir se manter atualizado nesse momento e se manter competitivo no mercado de trabalho, né? Porque tem até um pesquisador e futurista que fala que esse momento que a gente está vivendo é o mais lento de mudanças que a gente vai vivenciar na nossa vida, né? Então, todas as competências técnicas que são importantes e vão continuar sendo, elas têm um prazo de validade curto, né? Agora, quando a gente olha para essas competências comportamentais, que a gente veio discutindo aqui até agora, elas vão se manter sempre necessárias para que você consiga aprender novas tecnologias que vão surgir, novas ferramentas, né? E assim por diante. Soltar as amarras, né? Entender que o que fazia, a forma como que a pessoa trabalhava, né, há algum tempo, funcionou naquele tempo, mas agora é uma nova forma, né? Então está aberto a reaprender, desaprender e reaprender, Claro. né? E sempre, independente de onde você esteja, em que lugar do mundo, que profissão você esteja, com o que você trabalha, tem algumas habilidades que são importantes e sempre vão funcionar. Você tem que saber se comunicar bem com as pessoas, com o cliente, com teus colaboradores, o que seja. Você tem que se comunicar bem, tem que saber se relacionar com as pessoas. E segundo, você tem que ter criatividade para fazer coisas diferentes, para transformar. Então, tá aí 2 habilidades que servem para qualquer um, em qualquer lugar, e elas sempre vão ser importantes. E quanto mais tecnologia, mais IA, isso vai ser mais diferencial. E voltando de novo para o papel das lideranças neste momento, a gente falou muito de IA para operacionalizar algumas coisas, automatizar processos, enfim, ele tira ali
tira um pouco as pessoas do operacional, esse operacional a IA faz, e colocam elas mais no planejamento e no estratégico, como tu disse, né, Ana? O olhar da liderança também muda para o seu time nesse contexto, né? Como é que a liderança entende que agora tem que trazer também o time para esse estratégico, para esse planejamento, para esse olhar crítico, né? Porque o fazer aquilo ali que ele fazia, a IA consegue fazer, mas eu quero aproveitar aquele profissional para trazer essa diferenciação, para trazer esse olhar mais sistêmico, né? Então, o que muda efetivamente no papel da liderança nesse cenário? Eu acredito que tem algumas coisas que são importantes. O primeiro que está como papel da liderança é saber conectar a estratégia da empresa com a execução. Olhar a estratégia e saber conduzir as pessoas para o que precisa ser feito. Esse sempre é o papel número 1 da liderança. O segundo é olhar para as pessoas e ele saber ver no que elas precisam de maior desenvolvimento, de treinamento, que for olhar, temos aqui a IA. Então, como é que nós treinamos isso com a IA? Como é que você se desenvolve? Terceiro, se comunicar com as pessoas, com as equipes, né, para levar elas àquele objetivo de execução. Então, eu acho que essas são as principais habilidades que tem que ter o gestor no mundo de hoje, né? Conectar a estratégia com a execução, saber as deficiências e aonde que a sua equipe precisa de melhor treinamento, desenvolvimento e saber fazer a comunicação adequada para que tudo isso funcione bem. E conseguir conduzir agora esse meio do caminho que a gente está, né? Então, essa mudança no dia a dia de trabalho, com o advento da IA, e como é que ele reposiciona as pessoas, né? Para tirar o melhor delas. Eu acho que é isso, né, Ana, também um pouco do que a Elos tem feito, né? Perfeito. Como RH, o que eu idealizo é que sobre espaço para que os líderes estejam cada vez mais no papel de liderança e gestão de pessoas, né? Então, isso que você falou, essa atenção, essa recondução das pessoas para esse novo momento, ela é extremamente relevante. A gente estava no Web Summit, né, esse ano e teve uma palestra que chamou bastante a nossa atenção, que falou o quanto os líderes de marketing precisam estar atentos às equipes, porque a área de marketing ela é uma área que tem muito potencial para o uso da IA, e isso faz com que até muitas vezes os profissionais eles se questionem, né? Tá, então meu papel acabou aqui, eu não consigo mais criar a IA que está pegando, né, a minha atividade. Então a liderança ela sai desse lugar de ter todas as respostas às perguntas para justamente inspirar as pessoas, desenvolver as pessoas, né? E o que eu espero é que esse tempo que está sobrando com essas atividades que estão sendo automatizadas, estão sendo expandidas, né, e tendo suporte da IA, ele seja direcionado para que justamente as pessoas possam se desenvolver cada vez mais e agregar mais valor dentro das equipes, né? Então, eu acho que essa mudança de paradigma da liderança ela é super importante, né? Não é para o líder achar que agora ele tem que pegar outras atividades e outros processos. Não, foca nas pessoas, porque elas, junto com a tecnologia, né, então o humano mais a tecnologia, é que vai fazer a gente chegar num bom lugar nesse novo momento. Ótimo, e agora vamos olhar para os nossos jovens, né, olhar para o pessoal aí que está pensando que profissão seguir, quer entrar no mercado de trabalho, quer escolher o curso da universidade, né? E aí, trazendo um pouco mais aí para a curiosidade, que muita gente tem falado disso, quais são as profissões do futuro? A gente tem falado muito de como, dentro da nossa profissão, a gente se reinventa agora com essas novas ferramentas, né? Mas tem, no olhar de vocês, que profissões a gente pode dizer que são as profissões do futuro, né? Antigamente a gente olhava, o cara vai ser advogado, vai ser ou desenvolvedor, né? Agora estão dizendo que o desenvolvimento também vai perder para a IA. Quais são essas profissões do futuro na visão de vocês? Eu acho que no começo da nossa conversa, Vivian, você falou de alguma coisa disso e disse que 40% das habilidades têm que ser transformadas, as pessoas têm que reaprender e coisas novas, né? E 70% das empresas querem coisas diferentes. E as profissões estão mudando muito. Existem estudos que dizem que praticamente a metade das profissões que existem, que vão existir em 2030, não existem hoje. Impulsionado muito por tecnologia, por IA, e algumas coisas paralelas a isso, né? Então, tem algumas profissões que estão em crescimento. Tudo que tem relacionado com inteligência artificial, programação usando IA, desenvolvimento de prompt, engenharia de IA, tudo relacionado a isso, claro, está tendo um grande crescimento, faltam pessoas no mercado. Esse é um.
Também paralelo a isso está toda a questão de segurança de dados, cibersegurança. Cada vez mais isso está se tornando uma coisa mais sensível e mais estratégica, né? E claro, no mundo de tecnologia e digital, desenvolvimento de sistemas, softwares e aplicativos, hoje tudo é aplicativo, isso tem um crescimento muito grande. Então, se você olha pelo aspecto moderno, novo, é isso. Mas também tem, por causa disso, outras profissões que estão ganhando mercado. Por exemplo, entregadores, motoboys. Hoje você pede qualquer coisa pela internet que alguém te entrega. Então, entregadores é uma profissão que está crescendo. Cuidadores, quanto mais tecnologia, as pessoas também querem o contato de alguém que te cuide, ou um enfermeiro, o que seja. Essas profissões estão sendo valorizadas de cuidadores. O Brasil é um país agrícola. Então, produtores rurais ou pessoas, trabalhadores rurais, também são profissões que estão em ascendência, ou na área de construção também. Então, esses profissionais também importam, né? Então, existem oportunidades em vários setores. Você tem que saber fazer a leitura de coisas que estão indo bem, como essas, e coisas que não estão indo bem, como, por exemplo, você tinha designers gráficos ou design instrucional, tudo isso. Hoje a IA faz muito facilmente, então coisas que a tecnologia cada vez mais vai fazer mais rápido, mais fácil, você tem que ficar longe porque não é mercado. Mas existem muitas oportunidades, né? Como você disse no início, o saldo de criação de trabalhos no mundo ele é enorme. Vão aparecer mais oportunidades do que vagas de trabalho que vão sumir. Mas você tem que estar conectado com isso e olhando para o futuro. Claro, o que você gosta, o que você sabe fazer, o que você gosta e conectar com esse futuro. E ao mesmo tempo a gente fala tanto, né, da importância, né, do aprendizado, né, desse aprendizado contínuo, e a gente tem um déficit, por exemplo, de professores, né, de professores da rede primária, inclusive, né, então aí também tem alguns desafios, né, que a gente vai ter que superar também em termos de mercado, né? Claro, com todas as mudanças você sempre precisa aprender uma coisa nova, né? Então, educadores ou tecnologias de educação sempre vão estar em evidência e sempre você vai precisar mais gente trabalhando nisso. Sempre todo mundo vai, diferente de antigamente, que você entrava numa profissão e ficava a vida inteira, hoje não existe mais isso. Você muda várias vezes. As grandes empresas do mercado conseguem reter os profissionais em média de 3 a 4 anos, porque as pessoas não querem novos desafios, querem aprender. Na verdade, um dos principais itens hoje de retenção dos profissionais da empresa não é mais salário, é a aprendizagem. É o que eu aprendo, como é que eu evoluo. É essa empresa que eu quero trabalhar. Quando você já aprendeu tudo, você já vou para outro desafio. Sim. É se sentir evoluindo, né? Se sentir em constante movimento. Acho que a gente percebe isso também nos talentos que a gente tem quando a gente vai ao mercado, esse desejo de se sentir contribuindo e evoluindo, né? Quando ele morre, é hora de ir para uma outra jornada, né? Para um outro desafio. Perfeito. E eu queria terminar esse bate-papo tão gostoso com vocês, com que vocês completassem uma frase aqui para a gente, né? Até para deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando, né? O profissional do futuro será aquele que, se vocês puderem completar essa frase. For capaz de se adaptar e aprender continuamente, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui de skill, técnica, se a pessoa tem essa capacidade de se adaptar e de aprender continuamente e se manter em movimento no mercado, ela vai conseguir aprender todo o resto, né? E aí eu acrescentaria nisso a curiosidade como algo super relevante para esses profissionais jovens que estão entrando no mercado agora, né? É uma habilidade super importante de ter para que você consiga aprender, né? Todas as ferramentas que ainda vão surgir, as ferramentas que estão sendo requeridas hoje no mercado de trabalho. Esse é o resumo do nosso papo, é exatamente esse. O que se espera? O profissional do futuro é aquele que tem resiliência e capacidade de aprender, sempre querendo aprender coisas novas. Perfeito. Nossa, muito obrigada pelo compartilhamento aqui de conhecimentos e de experiências de vocês. Muito obrigada, Ferla. Parabéns. Obrigado. Aí por vários anos aí do Dot Digital Group. Olha, é um prazer tê-lo aqui. E Ana Letícia também,
Foi muito bom esse bate-papo. A gente já convive aqui na Elos, mas a gente não para conversar desse tipo de assunto, né? Então foi muito legal. Eu espero que seja um bate-papo muito proveitoso para quem está nos acompanhando. A gente fez com muito carinho, exatamente para trazer um pouco dessa visão de futuro e como é que a gente pode se preparar aí com tanta transformação que está por vir, e isso tudo muito conectado também com o momento que a Fundação Elos vive, né? Então, a gente também está aqui se preparando, evoluindo para oferecer o melhor aos nossos participantes. Obrigado. Agradeço muito a vocês. Não, obrigado, Vivian. Parabéns pelos 53 anos de sucesso aí, mais ainda que vem para Elos. Muito obrigada. Acompanhe a gente pelas plataformas digitais, pelo nosso canal do YouTube e até a próxima.